Por mais que a gente fale que o Santos lotou o Morumbi na final da Libertadores contra o Boca, na final do Campeonato Paulista contra o Guarani, que o Santos dividiu o Morumbi com a torcida do Corinthians no Brasileiro de 2002, que o Santos teve públicos enormes em várias outras partidas ao longo da história no estádio do São Paulo, as novas gerações, e isto é muito interessante, apesar delas terem acesso aos vídeos, aos textos, à informação, ou por bobeira, ou fingindo demência, ou por viverem realmente naquela bolha criada pelo algoritmo e são verdadeiros desinformados, jovens torcedores de outros times não acreditam que o Santista será capaz de, contra o Guarani, no dia 3 de fevereiro, colocar 60 e tantas mil pessoas no Morumbi. Eu acho que esta é uma questão de honra para o torcedor do Santos, que é, primeiro, perguntar para o São Paulo o seguinte: se no ano passado o maior público do Morumbi foi a final da Copa do Brasil, 63.077 torcedores, o Santos tem que pedir, já que está no direito dele, porque o Santos cedeu a Vila para o São Paulo, o Santos tem que pedir a carga máxima de ingressos disponível para o jogo. São 63.077 ou 60 mil, talvez, por uma questão de segurança, porque vamos lembrar que o Guarani não tem direito a ter torcida no mando do Santos, né? Porque em Campinas nenhum dos grandes pode ter torcida contra a Ponte, contra o Guarani. Aliás, esta foi uma medida inteligente da diretoria do Santos, porque se faz contra o Mirassol, o Água Santa, sei lá eu, contra qualquer outro time, ia ter que reservar 20% do estádio para a torcida visitante. Aí fica aquele latifúndio e meia dúzia de gato pingado lá, entendeu? Ocupando assentos que poderiam ser destinados à torcida do Santos. Então foi perfeita a ideia de colocar o jogo contra o Guarani no Morumbi. Para quê? Para o Santos, além de demonstrar força, né, provar para aqueles que não acreditam no nosso potencial, no potencial da nossa torcida, e para mostrar, inclusive, para os jogadores do Santos, né, que acostumados estão em jogar na Vila Belmiro, com 9, 10, 11 mil pessoas, que o Santos, apesar de, ao longo da jornada de 2023, ter levado grandes públicos como visitante aos estádios, mostrar para todos estes, para rivais, para torcedores mais jovens e para o próprio elenco atual do Santos, o poder da torcida santista. Então, há quanto tempo o Santos não joga como mandante em São Paulo? Com uma circunstância como essa, um sábado, 18 horas, né? Não é quarta-feira, 9h35, não é domingo, 7h30 da noite, não é um complicador. É um dia e um horário excelentes para o torcedor do Santos da capital, do ABC, da Baixada Santista, ir ao Morumbi. E, repito, eu imagino que logo o Santos vai divulgar a venda destes ingressos, porque tem mais capacidade de público no Morumbi do que o Santos tem de sócio. Então, eu imagino que o sócio vai comprar, não pode mais levar acompanhante, né, a não ser que isso mude neste momento, e vai ter ingresso para todas aquelas pessoas que pedem uma oportunidade de ver o Santos e não conseguem porque têm dificuldades para vir a Santos ou porque não são associados. Então, é uma chance única de mostrar força do Santos, ganhar dinheiro. Aliás, vocês me desculpem se vocês forem ficar bravos comigo, mas eu acho que dá para salgar uns R$10 em cada ingresso a mais aí, na média, sabe, da arquibancada, porque num estádio para 60 mil pessoas, R$10 a mais, dá uma grana altíssima, 600 mil, né? Se eu for bom de matemática, se eu for ruim, vocês me xinguem aqui. Porra, sabe, dá para fazer uma renda aí de alguns milhões de reais. Um dinheiro que ajudará, por exemplo, na folha de pagamento do mês de fevereiro, né? Porque o Santos não tem que pagar o aluguel para o estádio. E também é bom que se diga que, se for uma experiência positiva, e eu espero que seja, o Santos pode até, por que não, mais à frente, pleitear outros jogos no Morumbi, mesmo que pague o aluguel para o São Paulo.
porque no frigir dos ovos, se conseguir levar sempre um grande público ao Morumbi, vai ganhar muito dinheiro. Especialmente no momento em que a nova Vila Belmiro parece que vive uma situação de impasse, né? Sobre estes temas eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida? Ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Aproveito e peço para você que está chegando agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Meus queridos, o Santos oficialmente soltou, né, nas suas redes sociais a confirmação da mudança, né? Cadê aqui? Mudança oficializada. Aliás, tem tanta informação do Santos nesta terça-feira que eu vou passar parte dessa informação para um outro vídeo. As histórias do campo e bola passarei para um outro vídeo. Neste aqui eu especificamente vou falar sobre o Morumbi e sobre o acordo com a W Torre. Então tá aqui, ó, alteração do jogo de 4/2, 18 horas, Urbano Caldeira, tem Cazé TV, para quem não puder por qualquer motivo, para o Cícero Pompeu de Toledo Popular Morumbis. No dia 3, como o São Paulo e o Palmeiras nesse final de semana jogam lá aquela Supercopa, o campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, o jogo vai ser em Belo Horizonte, então nenhum dos dois vai estar por aqui. O Corinthians joga no domingo, então o sábado, São Paulo será do Santista no sábado. Então está confirmado. Aliás, é o nome do estádio agora, Morumbis, mas não me peçam para colocar na minha thumbnail aqui, porque afinal de contas eu gosto do bis, mas eu também não vou ficar fazendo propaganda de graça assim, tão descaradamente. Posso falar aqui, mas na thumb vai ser Morumbi mesmo, tá bom? Não fiquem bravos comigo. Então, excelente medida, tá? O Globoesporte.com fez matéria dizendo que a Federação Paulista também confirmou, né? Porque no ano passado, em novembro, os São Paulinos vieram jogar aqui contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, e a torcida do São Paulo adorou a Vila Belmiro. A molecada que veio pela primeira vez achou que estava num campo na Premier League, porque é pertinho, você vê bem o jogo, tem a pressão, tem a atmosfera. Que a gente sempre fala, para quem nunca foi na Vila e quem fala mal da Vila, né? Os São Paulinos sentiram, né, esta satisfação da Vila Belmiro. Mas tem jogo que é para a Vila e tem jogo que pode ser num estádio maior. Então o Santos... Aliás, isso até me deu uma ideia sobre algo que eu vou falar daqui a pouco. Então o Santos está tendo o favor retribuído pelo São Paulo, que aqui jogou, e, portanto, cabe agora ao torcedor. Primeiro, cabe à diretoria organizar a venda, sem os problemas que costumeiramente acontecem, especialmente na compra do sócio, na venda online, né? Se houver sobra de ingresso, que seja feita a venda em loco também, nas bilheterias do Morumbi, que é muito raro de acontecer hoje em dia, que a compra não seja online, porque se tiver alguém passando por... vai, Morumbi, estou passando a compra lá na hora, entendeu? Pode ser que haja alguma coisa nesse sentido. Enfim, o que me interessa é que esse jogo seja aquilo que eu disse no começo, uma oportunidade de abarrotar um estádio grande com a torcida do Santos, o que não acontece há muito tempo, ganhar muito dinheiro e criar uma atmosfera positiva para os jogadores, inclusive ganharem um jogo que é importante contra o Guarani, que fez boa partida contra o Corinthians lá em Itaquera, né? Perdeu o jogo, mas teve bons momentos lá em Itaquera, ou seja, também não vai ser um jogo fácil não. E, dependendo do que acontecer dessa experiência, porque eu acho que a história do Santos com a W Torre vai demorar, isso se não morrer, né? Porque, ao que tudo indica, ela caminha a passos largos para... Ela está na UTI, pelas informações que, de uma forma coordenada, foram lançadas aí nas últimas horas. Eu acho que a relação do Santos com a W Torre está na UTI, e eu acho que ela caminha a passos largos para um fim, digamos assim, pouco feliz. Por que eu estou falando isso?
Porque lá na época da eleição, vocês lembram? Eu soltei aqui um vídeo falando que o Santos e o Marcelo Teixeira tinham todo direito, né, ele e o grupo dele, todo direito de achar que o negócio da W Torre com o Santos era ruim. E falei assim, adeus W Torre, escrevi na minha thumbnail. Prontamente na campanha isso foi rechaçado, não é assim, eu tenho a ideia de fazer com a W Torre, o Santos tem oficialmente dito que espera a venda das cadeiras e camarotes no dia 14 de abril para começar a obra em outubro e tal. Tem vídeo na Santos TV, reuniões, textos, fotos divulgando que, de forma institucional e oficial, o clube mantém a parceria com a W Torre, quer assinar em breve aí um outro tipo de acordo para que a coisa caminhe. Muito bem. Óbvio que não é novidade, o Marcelo Teixeira tem o plano B, porque eu perguntei isso para ele na rádio, na campanha. Eu perguntei, presidente, candidato, tem plano B? Ele falou, tem. Ele só não deu detalhes. Se o plano B era com os outros construtores aqui da Baixada, e Marcelo Teixeira também é construtor, ele só disse que tinha plano B. E já naquela oportunidade, ele tinha falado um negócio que é realmente um negócio meio esquisito, que é a história de ter uma multa unilateral, que se o Santos abrir mão do acordo, tem que pagar 10 milhões, mas a W Torre, se ela abrir mão, ela não paga nada. Eu até acho que se não houvesse essa multa, essa parceria com a W Torre já tinha ido para o espaço, já tinha subido no telhado, o Santos já ia estar procurando uma outra alternativa, porque pelo que eu percebo, no fundo, não é da vontade. Oficialmente eles vão dizer que tem a parceria. No fundo, eles acham que da direção do Santos que poderia ter algo melhor. A sensação que eu tenho é essa. Mas, como tem um contrato e tem uma multa, não se pode abrir claramente que está tudo de uma forma estranha entre as partes, né? Então o Marcelo Teixeira ele dá pistas, como eu já disse aqui nas coletivas, e você tem que juntar as peças para entender o contexto. Ele falou de outubro, de fazer a obra, começar a obra, falou de vender as cadeiras e coisa e tal, da revisão do projeto que tinha que ir para a prefeitura, quais eram os detalhes que tinham sido acertados, porque teve uma outra sacanagem nessa história, além dessa multa de 10 milhões, que foi a história de o associado ter aprovado aquele projeto já sem a ciclovia, ok, mas com a cobertura quase que completa do gramado. Quando apresentaram, botaram uma cobertura assim, meio mequetrefe, que se chover vai molhar a galera que estiver ali na beiradinha. Apesar de que eu acho isso uma frescura também, né? O torcedor não pode ser feito de açúcar. A gente já viu o jogo debaixo de chuva tantas vezes, enfim. Mas tudo bem, estão vendendo a ideia do conforto, então vamos respeitar também essa história. Então, assim, tem pontos do contrato que são duvidosos. O próprio ex-presidente disse que quando surgiu aquele papo que a W Torre não estava repassando dinheiro para o Palmeiras, da história dos shows, o contrato foi demorado para ser feito, porque o Santos ia se resguardar juridicamente de não tomar um calote da W Torre, e isso foi dado como informação de que teria atrasado ainda mais a iniciativa, enfim. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender os contextos. Por que o São Paulo e a W Torre entraram no acordo? Para transformar o Morumbi num estádio como o Monumental de Nunes. O São Paulo tem uma importante parceria lá para promover shows e tal, a W Torre entraria nessa jogada, faria uma reforma, né, em que não haveria uma demolição do Morumbi, seria uma reforma mesmo. Por quê? Porque eu acho que o W Torre já sacou que a Leila lá no Palmeiras, ela tá louquinha para ela pagar a multa e ficar com o Allianz Parque para ela, né? Porque ela já tá botando a asa na Arena Barueri. O marido dela já vai construir o novo São Januário com o Vasco. Então, e a Leila alertou o Rueda de que, olha, W Torre, e eu não estou dizendo que ela alertou porque ela é amiga do Santos, não. Porque se bobear, até a Leila quer entrar nessa jogada de construir o estádio aqui pro Santos. Por quê? Amigos, negócio à parte, ela é presidente do Palmeiras, mas ela tem negócios, né? Se o presidente do Santos, por exemplo, quiser abrir uma universidade do lado do Allianz Parque, ele pode, qual é o problema? Se a Leila Pereira quiser
botar um dinheiro aqui no Santos para construir o estádio, ela também pode, se ela apresentar uma proposta, é negócio, né? Então eu acho que ali também reside, na história Palmeiras W Torre, algum interesse de ela entrar na jogada das arenas, no mundo das arenas, mas isso não é problema nosso. Voltando para a nossa questão aqui. Aí o que acontece? Oficialmente o Santos não pode tratar do assunto, estou brigando com você, W Torre, eu lhe odeio, W Torre. Então o Santos, ele, de forma muito inteligente, ele abasteceu a opinião pública com algumas informações, como por exemplo, questionando os naming rights, quanto é que o Santos ia ganhar, né? 2% do negócio, que a W Torre venderia e repassaria 2% para o Santos. É pouco, é pouco. Mas qual foi a ideia que venderam para nós a princípio? Que o Santos entra com o terreno, a W Torre gasta 300, 400, 500, 600 milhões para construir o estádio. Durante 30 anos ela administra, o Santos não põe um centavo na manutenção, e outro dia eu estava vendo, até preciso confirmar isso direitinho, que o estádio do Botafogo, por exemplo, todas essas arenas, o custo mensal só para abrir, acender luz, dar descarga e tal, quando tem jogo e tal, é de alguns milhões. O custo mensal lá do Engenhão, por exemplo, era maior do que a arrecadação durante um período. Então o Botafogo tinha déficit com as operações do Engenhão. Gastava-se mais do que se arrecadava. Então, isso é um negócio perigoso. Quando você tem um parceiro que vai bancar isso aí, ele que se vira para fazer show, para fazer evento corporativo, para alugar a loja, para botar a churrascaria lá dentro, sei lá, tudo isso. Isso vai ser uma coisa que, em tese, caso o Santos se livre da W Torre, ele vai ter que fazer, né? E aí, se você for botar na conta do lápis em 30 anos, se bobear, dá o preço do investimento no estádio. Então, o Santos, ele utilizou alguns caminhos, alguns canais, algumas plataformas e extraoficialmente, claro que todo mundo vai negar, divulgou essa situação do contrato, né, do naming rights, de que alguns aspectos eram negativos e que eles tinham sido mal observados pelo Conselho Deliberativo. Em todos os lugares que eu vi, a forma como o assunto foi tratado foi idêntica. Está errado fazer isso? Não está errado. Porque faz parte do jogo, gente. Quando houve a eleição do Santos, eu disse aqui, olha, o clube, ele é um ente político, não é empresa. Por isso que alguns ex-presidentes do Santos quebraram a cara, porque eles foram querer tratar como empresa e não é assim que funciona. Infelizmente é assim que a banda toca. Só pode ser empresa quando o time tem dono. É uma SAF, o dono lá o sheik, dono não sei o que de quantos milhões de postos de petróleo, ele vai, compra o clube e ele não dá satisfação para ninguém. Então quando você tem um ambiente político, você precisa manejar certas situações. Se o Santos tivesse milionário, pagava lá multa para a W Torre também, vão andar e nós vamos construir o nosso aqui, né? Então o Santos, ele fez este trabalho, porque as informações que surgem não surgem do nada e as pessoas não inventam, né? E se sai de dentro do Santos é porque sai com algum interesse que isso saia, né? Eu mesmo, humildemente, fui lá perguntar para um no Santos, para perguntar outro na W Torre, porque me perguntaram isso na live aqui domingo, né? Você sabe do naming rights? Eu falei, não sei, bicho, eu vou perguntar para um aqui e outro ali. Sabe o que me responderam até agora? Faz 2 dias que eu mandei mensagem para as 2 pessoas, uma da W Torre e uma do Santos. Até agora ninguém me respondeu. Por quê? Porque a coisa estava sendo trabalhada de outra forma. Por que eu tinha que falar, né? Então foi trabalhado de uma outra forma para ter o impacto que está tendo. Para abastecer o torcedor com uma informação sobre um contrato que a diretoria do Santos considera ruim. Eu não posso analisar isso porque eu não sou advogado, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu não tenho as nuances do negócio. Eu sei que houve a sacanagem da aprovação de um jeito e depois a assinatura de outro, e também essa história da multa de 10 milhões. Então, pela história anteriormente que tinha sido vendida, eu achava o contrato da W Torre bom. O Santos entra com o terreno, não gasta nada. Ah, mas vão vender as cadeiras e os camarotes, é o Santos que vai pagar. Não é o Santos que vai pagar, não é o CNPJ do Santos que vai pagar. Quem vai pagar é o associado. É o santista, que no final das contas é quem paga tudo mesmo. Porque se a torcida do Santos de uma hora para outra de 8 milhões cair para 200 mil, o Santos não tem um patrocinador de camisa. No fundo, o Santos arrecada porque tem muita torcida. E se tem muita torcida, tem capacidade para comprar cadeiras. E, aliás, aqui em Santos, essas cadeiras, quando forem colocadas à venda, esses camarotes vendem rapidinho. Porque
Tem gente aqui que compra apartamento de 10 milhões, de 5 milhões, de 3 milhões. Isso é dinheiro de pinga para muita gente aqui em Santos comprar cadeira e camarote na Vila Belmiro. Talvez até por isso a diretoria do Santos ache que ela possa, em algum momento, tocar um empreendimento de uma outra forma sem precisar de um terceiro. Então, repito o que eu disse daquela outra vez para que as pessoas não entendam mal. Não estou fazendo juízo de valor. Eu acho que todo mundo tem direito a interpretar um contrato da forma como deve ser interpretado, positivo ou negativamente. O que eu quero só, no final das contas, é dizer o seguinte, que se for bom para o Santos, e o Marcelo Teixeira é um cara honrado, e ele na campanha disse que essa história do estádio ia andar, e ele está consciente de que o Santos precisa de um novo estádio, e não é assim, quando acabar a gestão dele, apesar de que eu acho que ele vai ser candidato à reeleição, e dependendo do que acontecer, se o Santos for campeão e tal, daqui a alguns anos, é capaz dele conseguir, continuando aí, estender a gestão dele, e eu não acho que tenha problema, porque se você pode ter uma reeleição, né, e você tem um projeto em andamento, né, se o Neymar voltar, pode capitalizar ainda mais, arrecadar mais recursos e tal. Então, assim, se ele que é um sujeito que tem o sentimento pelo Santos e ele acha que é a melhor alternativa, vai se encontrar um jeito de esticar a corda até a W Torre desistir. Ou porque o Santos tem que botar prazo. Se a W Torre não cumprir o prazo, o Santos vai acionar juridicamente, vai dizer assim, olha, a nossa parte está aqui, o parceiro tinha que começar e tal. Porque também tem um outro lado nessa história. O Santos pode estar usando toda esta história para pressionar a W Torre. Para pressionar a W Torre no sentido de que, olha, a opinião pública está contra vocês. Se virem para começar a construir o nosso estádio. Também é uma estratégia. É assim desde que o mundo é mundo, gente. Criou-se uma estratégia para pressionar a W Torre a fazer o projeto logo, atendendo aos interesses do Santos. Se ela não se coçar, a empresa, o Santos entra na jogada com uma outra alternativa. E, repito, acho completamente aceitável, completamente plausível que se dite a narrativa, que se crie uma ação coordenada, que se abasteça o torcedor com uma visão diferente da visão que foi vendida inicialmente, mas no final das contas o que tem que acontecer é o Santos ser beneficiado nessa história. Se for bom para o Santos, não me importa. Pode ser a W Torre, a Y Torre, a V Tower, qualquer um, o Santos, a construtora XYZ, o que eu sei é que não pode demorar mais. A gente vai ver, se a gente arrecadar 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões no Morumbi contra o Guarani, vai dar uma sensação ótima por ter ganho, mas vai dar um desânimo danado, porque no dia seguinte a gente vai ter que jogar na Vila para fazer 300 mil de arrecadação. Entendeu? Então é urgente que o Santos resolva a história do seu estádio. Com quem? Eu não sei. Não sei com quem. Quem vai construir? Não sei. Qual vai ser a contrapartida? Não sei. Eu sei que tem que sair o negócio. Com W Torre ou com o plano B. Que, repito, Marcelo Teixeira, para mim, disse que tem plano B. Tem plano B. Agora, se eu puder humildemente dar minha contribuição, já que vai ter plano B, se for ter plano B, é o seguinte. Há quem diga que temos sim terreno em Santos para construir um estádio maior. Já que tem um envolvimento grande da comunidade nessa história, por que não se pensar talvez em uma reforma na Vila para que ela seja mantida? Porque isso nunca foi aventado pela W Torre, tá? Você sabe qual é o meu sonho de consumo, né? Já falei aqui. Meu sonho de consumo é derrubar o açaí, o hortifruti, fazer um muro ali de contenção de som e construir no terreno da Francisco Glicério com a Ana Costa. Seria lindo. Estacionamento, estádio, shopping, tudo ali. Do lado do VLT, do lado da Ana Costa, do lado da Francisco Glicério, meu sonho de consumo. Pessoal do açaí, não fique bravo comigo, tá? Por favor. Vocês iam ser, obviamente, ressarcidos e vocês poderiam construir em outro lugar aqui em Santos. Mas ali seria maravilhoso, seria espetacular e ainda por cima nem tão longe da Vila assim. Claro que alguém vai vir aqui dizer, não, podia ser em São Paulo, podia ser em Diadema, podia ser em Cubatão, podia ser na Praia Grande, podia ser em São Francisco, podia ser em qualquer lugar. A única coisa que eu sei é que a gente não pode mais perder tempo nesta vida com um estádio que não arrecada e a gente não pode perder tempo, por exemplo, sem ter CT como os outros têm, né? A gente precisa melhorar nesse aspecto. Então, assim, eu só espero
que as coisas realmente caminhem para um lado positivo, para um aspecto positivo para o Santos Futebol Clube. Tenho certeza que o presidente Marcelo Teixeira, apesar do tema ser difícil, de ser uma negociação, de ser uma relação complexa, em que ele não pode errar, né? Ele falou isso, eu não posso deixar começar a quebrar a Vila Belmiro e não ter certeza que esta obra vai terminar. Isso ele tem razão, né? Então ele precisa defender o interesse do clube. Na pior das hipóteses, apressar a W Torre, né? Primeiro, fazer o que foi feito, ao meu ver, de forma inteligente, que foi abastecer a opinião pública com estas informações. Diante disso, W Torre, e tem lá o Marcelo Frazão, que foi assessor de imprensa do Santos no tempo do Pérez, e é o assessor de imprensa do tempo da W Torre. Ele sabe como a coisa funciona aqui, né? Então, essa informação tem que chegar lá na W Torre para que ela... os caras lá acho que não vão querer a gente não, hein? Temos que correr aqui, dar uns 30% do name rights, pelo menos, né? Aumentar o percentual dos shows, dar uma coberturazinha melhor aqui e tal. É isso, é negócio, gente. Não tem criança, não tem brincadeira nessa história. É um negócio de milhões de reais envolvendo uma marca de um clube que vale bilhões. Então, a direção do Santos acredita que este é o meio correto, né? Que seja. A única coisa que eu sei, e que isso certamente será na frente questionado, é o fato de que o Santos não pode passar mais um ciclo sem ter um novo estádio, ou pelo menos um novo estádio em obras. E eu falei brincando, claro que eu sei que isso não vai acontecer lá do terreno da Francisco Glicério, mas quando eu disse que havia terrenos disponíveis, o Maurício Maruca, na campanha, disse que ele tinha acesso a uma pessoa dona de uma área no Porto gigantesca e que nem metade dessa área seria suficiente para o Santos construir um mega CT. A área, metros quadrados, muito maior do que a Vila Belmiro, por exemplo. Então, se dá para construir um CT, talvez dê para construir um estádio. Não sei, pode ser que seja uma alternativa. Viu, presidente? Aqui, ó, tô falando aqui pro senhor, para lhe ajudar, hein? Se o plano B for entrar em campo, vai o plano B mais A mais B, que seria deixar a Vila Belmiro quietinha lá, né? E todo mundo pede, né? Tem um monte de gente que fica brava comigo aqui. Pô, mas o estádio tem 15 mil lugares em pé. Pô, mas 30 mil. Olha, ó, se não é a chance de dar o pulo do gato e botar um de 40 mil com todo mundo sentadinho, ou pelo menos com oportunidade de se sentar, porque na verdade você vai para o estádio não é para ficar igual no teatro, né? É para ficar pulando e vibrando o tempo todo. Então, tá aí a minha opinião sobre este tema, que é polêmico, que é palpitante, mas que é importantíssimo para o futuro do Santos. Repito, W Torre vai fazer? Então faz logo, porque se não fizer, tem quem queira fazer, tá bom? E o Santos está certo, tem que defender os seus interesses, o clube tem que ver o que é melhor para ele. Tá bom, meus caros? Era isso. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.